A palavra é Jesus Cristo. Sexta-feira, na 7ª semana da Páscoa, 6 de junho de 2025. Oremos. Ó Deus, pela glorificação do vosso Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, nos abristes as portas da eternidade. Concedei, nós vos pedimos, que a participação em tão grande dom aumente o nosso fervor e faça crescer a nossa fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 25, versículos de 13 a 21. O salmo responsorial será o 102, com 3 estrofes, e o refrão entre elas: o Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O evangelho será o de São João, no capítulo 21, versículos de 15 a 19. Estamos no final da saga de Paulo, ou da aventura missionária e martirial, testemunhal deste gigante do cristianismo. Paulo agora está nas mãos, ou entre as mãos dos judeus e as mãos do Império Romano. De um lado estão os judeus, que estão querendo encontrar um modo de matar Paulo numa emboscada, pedindo a Festo que mande logo Paulo de Cesareia para ser julgado em Jerusalém pelo rei Agripa. Mas Festo diz que não, porque Agripa está vindo para Cesareia e quando vier é aqui que ele vai ouvi-lo. Se ele quiser, o ouvirá aqui mesmo. Paulo já tinha feito um apelo para ser condenado ou julgado pelo imperador romano. Um apelo para ser julgado em Roma e não em Jerusalém, porque dizia que não fez nenhum crime contra os judeus e, portanto, ninguém poderia entregá-lo aos judeus. Os judeus, na verdade, queriam dar fim em Paulo, queriam matá-lo. Mas Festo, que é o tribuno, está em Cesareia, sabe que estão vindo da capital a Cesareia Agripa e Berenice. Agripa e Berenice eram filhos do rei Agripa I. Este aqui é o Agripa II. Filhos de Herodes Agripa I. Inclusive, a irmã de Agripa II, chamada Berenice, vivia com ele, o que despertava muitos comentários. Mais tarde ela vai estar ao lado do general Tito. Eram 3 filhos do rei Agripa, do rei Herodes Agripa I. Agripa II, Berenice e Drusila. Os 2 então foram para Cesareia e ali puderam ouvir o depoimento de Paulo para liberá-lo para ser mandado a Roma. Mas aqui está então, na primeira leitura de hoje, o comentário que Lucas faz a respeito deste encontro. E diante do rei Agripa e Berenice, que chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo, o tribuno romano de Cesareia, é aí que Festo então apresenta o caso de Paulo para Agripa e Berenice, os 2 irmãos. Ele diz que está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e me pediram que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Os acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes,
de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus, que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Então perguntei a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá, mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. E sendo que Festo sabia que o rei Agripa II e sua irmã Berenice estavam chegando, achou melhor não mandá-los a Jerusalém. Quando chegasse aí, iria apresentá-los a Agripa. É ali que amanhã Paulo fará então a conclusão das suas defesas, não é? E acabará fazendo a sua última defesa na frente do rei Agripa. E no Evangelho, Jesus está diante de Pedro, de Simão Pedro, que é indagado por Jesus por 3 vezes no capítulo 21 do Evangelho de João, sobre se ele o ama. Nós já conhecemos este texto. Depois da Páscoa, nós tivemos ocasião de ouvi-lo para que Pedro corrigisse, de certo modo, as 3 negações que havia feito sobre Jesus. Mas aqui tem um detalhe que talvez não tenha se falado com tanta frequência ao ponto que chamasse nossa atenção. Do ponto de vista exegético, é bom considerar que o Evangelho de João é todo escrito na língua grega. E na língua grega tem duas palavras, 2 termos, 2 verbos para falar do amor. Um amor que pode ser oblação, oblativo, que vem da palavra ágape ou agapau. E o outro amor que é de amizade, que vem do filia ou filós, não é? Amigo. Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. A pergunta de Jesus no verbo amar é, no grego, escrita com ágape. A resposta de Pedro, porém, tu sabes que eu te amo, não é usado o termo ágape, mas o termo filia. Ora, qual é o problema e a diferença? Nosso Senhor pergunta a Pedro se ele o ama com o mesmo amor com que Jesus o havia amado. E a resposta que Pedro dá a Jesus é que ele não está à altura de Jesus. Ele não consegue amar com um amor de oblação. No máximo, amará Jesus com o amor de uma amizade. E pela 3ª vez, quando Jesus pergunta, Pedro se entristece, porque ele tem que dizer: olha, Jesus, é o máximo que eu consigo, só dá para te amar até aqui. Tu sempre nos vences, tu sempre és maior que nós, tu vais sempre muito mais além de todos nós. Eu só tenho isso, eu só tenho condições de ser teu amigo. Eu precisarei crescer neste amor e está longe ainda o momento de provar para ti que eu te amo. É quando eu darei a minha vida por ti. Este texto é comovente, é emocionante, porque do ponto de vista exegético, da terminologia, do grego adotado, nos dá esta certeza de que, apesar de nós querermos corresponder ao amor de Cristo, não conseguiremos passar de amigos dele. Nossa capacidade de amar vai ser bem para cá daquela que foi a de Jesus, muito para lá do que nós somos capazes de compreender. Jesus com a oblação, o dom de si mesmo, o dom total. Nós, uma amizade mitigada,
mas é ainda aquilo que temos. É melhor do que nada. Que Deus nos abençoe para que a gente se torne pelo menos amigo de Jesus. O amigo poderá dar a vida sim pelo seu amigo. Com a ajuda dele, nós conseguiremos isso. Por agora, amigos de Jesus, chamei-vos amigos. É isso que é belo nesse texto. Mas mesmo assim, aos amigos, ele confiará a sua missão. Apacenta os meus cordeiros. Um dia, tu chegarás ao ágape da oferta da tua vida, quando tu fores velho, por agora não, mas quando tu amadureceres na prática da amizade, tua amizade vai chegar ao ágape, e então tu irás onde tu não queres ir e farás o que tu não queres fazer. Será assim que pela tua morte, Pedro, tu glorificarás a Deus. Enquanto isso, segue-me. Que o Senhor nos ajude, para que o sigamos como amigos até o dia em que a gente possa verdadeiramente nos parecer com Ele e sermos ágape, e sermos oblação, e sermos dom. Que assim seja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.